Sejam bem-vindos ao canal O Seu Dinheiro. E no vídeo de hoje eu vou explicar o porquê você continua perdendo dinheiro quando investe na Bolsa de Valores. Então aqui nós vamos trabalhar três pilares e esses três pilares vai diferenciar entre você ter uma estratégia vencedora ou uma estratégia que vai gerar perdas ao longo do tempo. E é por causa desses erros que as pessoas comentam que Bolsa de Valores não é um investimento bom, é um cassino, você precisa de sorte, que a maioria das pessoas tem prejuízos. Então fica até o final do vídeo que a gente vai entrar em cada um desses tópicos. Antes da gente dar sequência no vídeo, eu queria pedir a sua colaboração nesse projeto, deixando apenas um like e caso você ainda não esteja inscrito no canal, se inscrever aqui no botãozinho, ativando o sino para as notificações. Então sem mais delongas, vamos explicar por que você perde dinheiro na Bolsa de Valores. Primeiro ponto é o seguinte, a grande maioria das pessoas que eu conheço que entraram na Bolsa de Valores foi simplesmente querendo lucrar. E essa palavra ela tem um peso muito grande, que é o seguinte, quando você fala de lucro, você quer simplesmente fazer uma operação. E para você fazer a operação, você tem que entrar no momento certo e sair no momento certo. Caso você em qualquer uma dessas duas pontas acabe fazendo um erro, na prática você terá prejuízo. Isso impacta demais porque na bolsa, as grandes fortunas não foram feitas apenas gerando lucro, mas tem um outro ponto que é um divisor de águas. Óbvio que lucro faz parte, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que as pessoas não lucram na Bolsa de Valores, mas o lucro ele vai encaixar no nosso próximo tema, que eu vou falar logo na sequência. Mas o jeito certo de você pensar na Bolsa de Valores é como uma forma de gerar renda. E gerar renda é o quê? É você simplesmente ser acionista, ou seja, ser sócio de uma companhia, para que cada vez que essa companhia lucrar com suas vendas, você receba uma parcela desse desenvolvimento. Ou seja, você realmente seja remunerado como um sócio da empresa. E isso vem exatamente do que a gente chama de dividendos. Então, toda vez que uma empresa dá certo, gera lucro, esse lucro pode ser distribuído e remunerar os donos da empresa, você, quando entra como sócio de uma ação, você na prática também será remunerado. E esse é o grande X que você vai estar aprendendo. Você vai começar a buscar rendimento ao invés de lucro. E o lucro ele vai entrar no momento específico que a gente vai comentar no próximo tópico. O segundo motivo que você está perdendo dinheiro na Bolsa de Valores é muito simples em relação ao seu horizonte de tempo. A grande maioria das pessoas comete um grande erro de ter uma expectativa de que no curto prazo você vai conseguir ganhar muito dinheiro na bolsa. Só que na prática isso não é verdade. Então você vai ter duas opções de escolha. Ou você vai ser um investidor de curto prazo, ou você vai ser um investidor de longo prazo. São duas opções que você vai ter. Qual é o ponto? O investidor de curto prazo é o cara que tem 100% da sua estratégia voltada ao lucro no curto prazo. Então qual é a vontade dele? É comprar a ação aqui, ela subir para cá, ele vende, a ação cai, ele compra, a ação sobe, ele vende e fica fazendo esse tradezinho aqui. Só que infelizmente a bolsa não é tão simples assim de entender. Se fosse assim, todo mundo estaria fazendo compra e venda em curto prazo. Em poucos dias você estaria com uma grande fortuna. Mas o que acontece é que no meio do caminho, quando você compra, você faz isso aqui. E aí, infelizmente, é nesse momento que você sai do jogo porque você não suporta esse prejuízo. Mas quando você entra no jogo com uma visão de longo prazo, você vai querer comprar aqui, mas você não vai querer vender logo no momento seguinte. Você vai querer vender aqui. E não importa qual seja a flutuação que aconteça na ação no período. Mas no longo prazo, o que a gente entende é que toda boa companhia ela tem um comportamento de se valorizar. Por quê? No longo prazo, as ações vão acompanhar o lucro da empresa. Então, se você acha uma empresa que aumenta o seu lucro, você na prática está encontrando uma empresa que vai aumentar sua cotação e você aguarda um horizonte de anos. E aí você espera a magia acontecer. Se você fizer boas escolhas, você vai ver o seu capital se multiplicar consideravelmente. Então a grande diferença do sucesso de investidor de curto prazo é quando você não acha isso aqui. Mas isso aqui acontece o tempo inteiro na nossa bolsa. O segredo é você ir
sempre com a visão de longo prazo. Ou seja, quando você entrar na bolsa de valores, você coloque aquele capital que você não tem expectativa de retorno em um curto período de tempo. Pense naquele dinheiro que você pode deixar 5, 10, 15, 20 anos parado, sem nenhuma necessidade de resgate, porque você vai passar por momentos de altos e baixos nesse período, e aí sim você vai conseguir ver sua ação muito mais alta lá na frente. Tá, Thiago, mas eu poderia fazer isso? Você pode fazer isso. O problema é que a gente nunca sabe qual é o momento de compra e qual é o momento de venda. Porque na hora do mercado você vai estar achando, vai subir mais, aí ela cai. Vai cair, eu vou comprar, ela sobe. E aí você sempre vai estar errando o famoso market time. Fechado? Então esse é o ponto 2 e não cometa esse erro. Vá para o horizonte de longo prazo que eu tenho certeza que você vai colher frutos muito melhores do que ficar fazendo trade de curto prazo. E o nosso terceiro motivo que leva as pessoas a terem prejuízos na bolsa é a diversificação. Quando você entra com todos os outros dois cenários que a gente acabou de comentar, que é o foco em lucro no curto prazo, você tende a concentrar todos os seus ovos na mesma cesta, porque você quer achar aquela ação que você vai comprar e ela vai valorizar para você vender. Porque não adianta você fazer isso com várias coisas ao mesmo tempo, porque algumas vão errar e outras vão acertar. Então você tende a focar em um único tiro, para que aquele tiro seja perfeito. Só que, infelizmente, fazer essa concentração de colocar todas as suas fichas numa única estratégia, se ela der errado, você simplesmente sai do jogo. Por isso, você não pode cometer esse erro de concentrar suas expectativas em uma única operação. Tá, Thiago, mas eu posso ficar comprando várias ações ao mesmo tempo e vendendo uma outra? Tá. Mas se você for de novo com a expectativa de curto prazo e também uma visão de lucro, o que pode acontecer é que esse movimento se repetir com várias empresas, porque você vai estar basicamente correlacionado. Correlacionado é o quê? Vários ativos vão ter comportamento muito parecido, porque nossa bolsa ela é uma bolsa concentrada. A solução para isso é você parar de ter essa visão de tentar acertar e não somente tentar acertar na bolsa, mas sim você criar um patrimônio completo diversificado. Como assim? Você pegar todo o seu capital e dividir ele em diversas frações. Quanto mais você dividir o seu capital, mais chance você vai ter de continuar no jogo. Porque à medida que você vai colocando renda fixa, ações, você vai colocando fundos imobiliários, você vai colocando ativos no exterior. À medida que sua carteira vai ficando cada vez mais descorrelacionada, você vai ter o cenário de colher os frutos. E dentro de cada uma dessas você também fazer diversas aplicações em diversos ativos diferentes. E você vai construindo a tua carteira, o seu portfólio, o seu patrimônio totalmente diversificado. Para quem quer entender um pouco mais sobre isso, clica aqui no cardzinho para ir para o vídeo que eu gravei sobre como montar estratégia de investimento, porque ali eu comento o racional por trás de toda essa questão para você realmente fazer isso. Mas eu te digo, quando você tem diversas fatias, a chance de que uma dê errado é grande, mas ela não vai impactar o seu todo. Você vai ter várias fatias aqui para sobreviver no jogo, porque sempre vai ter uma que vai cair fora. É normal. Todo investidor erra. Inclusive eu vou deixar aqui agora um print sobre como seria o resultado de uma carteira diversificada. Então, pessoal, o que eu queria comentar com vocês é: não façam esses erros. Tenha uma visão de longo prazo, com foco em renda. E o que eu queria falar lá quando eu estava dizendo lucro é o seguinte: quando você tem uma mentalidade de longo prazo, o que vai acontecer é que ao longo do caminho você vai fazer a venda de alguns ativos. Você não vai ficar casado eternamente com suas posições. Só que quando você investe por um longo período de tempo, você vai carregar o lucro dessas empresas com você. De novo, caso você tenha feito boas escolhas. E na hora da venda você vai sim colher o fruto com o lucro daquela operação,
porque sua ação pode ter multiplicado algumas vezes, se valorizado, e aí você vai trazer todo esse lucro de volta para a sua carteira diversificada, colocando mais posições, reduzindo o seu risco e continuar a mirar no longo prazo. Fechado? Então ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham entendido que esses são os erros que levam você a prejuízos, você tem um alto foco em lucro no curto prazo concentrado, esses erros você não deve cometer, e eu tenho certeza absoluta que vai ser simples de investir caso você não cometa esses erros. Qualquer dúvida e sugestão pode deixar aqui no comentário e nos vemos na semana que vem.